Novamente, estamos aqui para falar com você sobre essa live de casais e tivemos um problema técnico, mas retornamos aqui, graças a Deus. Vamos dar continuidade. Nós vemos que uma situação como essa, quando se fala de casais, as coisas começam a acontecer, os problemas vêm, porque nós sabemos da luta que passa um casal. Então, mas nós queremos colaborar com você nessa noite. Então, nessa noite eu vou repetir para você. Você pode estar convidando pessoas para estarem assistindo essa live, compartilhando essa live. Convide alguém nessa noite para estar, nesse momento, participando conosco dessa live aqui. Então, o tema hoje é: diga-me como está a sua vida sexual, e eu te direi como está o seu casamento. Por quê? Por que desse tema? Porque nós temos tomado conhecimento de muitos casais que estão casados há anos até, mas que passam por problema de relacionamento, e muitas das vezes ficam magoados um com o outro, aborrecidos um com o outro, e a primeira área que eles tendem a deixar de corresponder é com o relacionamento. E muitas das vezes dentro da casa do Senhor, pessoas não compreendem que é necessário deixar que Deus venha trabalhar nas suas vidas. Então acontece muito de casais estarem com problema, mas não buscam ajuda, não buscam um suporte, não buscam um conselheiro, um médico, um psicólogo, um terapeuta, não buscam ajuda. Preferem viver uma vida de aparências. E o que é pior, muitas das vezes, atuando na casa do Senhor. Então, nesse momento, não importa onde você esteja, se é no Brasil ou fora do Brasil, aqui é o pastor Márcio Cruz, aqui do bairro do Magaça. Eu queria convidar você a estar conosco, participando dessa live. E eu vou trazer para você aqui um livro de Cantares 2,15, que diz, nessa passagem: apanhai-me as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então aqui, quando Salomão, aqui no livro de Cantares, escreve esse versículo, eu comparo essas raposinhas como o demônio atuando nos casamentos hoje. Por quê? As raposinhas atacam o jardim para comer as flores do jardim. Aquelas flores que ali, a flor vem para depois nascer o fruto. Então ele mata o jardim comendo somente as flores do jardim. É interessante a malignidade das raposas. Elas são tão sagazes, assim como o demônio, como o diabo, elas são tão sagazes que elas vão para o local de caça, e elas conseguem enganar os cães ferozes, que às vezes saem para pegá-las. E ali nos campos de caça, elas urinam para que o cheiro da urina confunde o faro dos cachorros. E elas conseguem fugir daqueles animais, daqueles predadores. Então nós vemos como elas são sagazes. Então, no mundo espiritual, eu comparo as raposinhas com os demônios que vêm para atacar os casamentos. Boa noite, graça e paz, irmão Adilson Palermo, Deus te abençoe. Então dá um abraço na teca aí, meu irmão. Então vamos estar conversando sobre isso, sobre 8 hábitos ruins, 8 hábitos que são péssimos, que são nocivos nos casamentos, que abalam a vida sexual do casal, abalam a intimidade do casal. E um casal que não vive uma vida sexual ativa, ele passa por problemas. E isso acontece quando há uma frieza, quando há já nos dois ou em um dos cônjuges, a sua mente já é atacada por essa falta de necessidade desse relacionamento. E com isso os dois sofrem. Então aqui eu queria ler com você, como já disse o livro de Cantares, fala das raposinhas comendo as flores do casamento. Então, eu queria dizer que muitos casais estão vivendo uma dolorosa dor da separação. E como eu disse antes do outro aparelho ser problema técnico, o pior dessa separação é que muitos casais, eles estão se amando, mas por nunca conversarem, por nunca tratarem de problemas relacionados ao casamento, à vida a dois, eles se separam. Aí eu chamo de incompatibilidade, mas não é, porque nunca conversaram. O casal que conversa, o casal que se respeita, ele vai passar pelos problemas de uma maneira muito melhor do que aqueles que não têm contato, que não têm comunicação. Então, a falta de comunicação é que agrava os problemas no casamento, e com isso corta-se o relacionamento, perde-se a intimidade.
Quantos casais brigados, quantos casais de cara fechado um para o outro e acha normal. O pior é que a pessoa acha normal isso e vai vivendo assim anos. Aí tem um momento que é normal viver assim, não quer mais conversar um com o outro e param de viver uma vida a dois. Então eu vou falar de 8 pontos. 8 pontos. Então, como eu disse, casais se amando estão se separando, pois não sabem que existe um caminho para a restauração e um processo para a cura do casamento em crise. Então, está em crise, mas tem cura. Está com um problema difícil de resolver? Peça ajuda. Não tem desculpa. As pessoas veem somente no divórcio a resposta para os seus casamentos ruins, problemáticos. Mas entenda bem, quando se uniu os dois cônjuges, os dois tinham um problema. Claro, cada um vem de um seio familiar com seus problemas. Mas agora, quando se une, é o momento de estar o quê? Entrando em acordo, conversando, tratando de assuntos que você viu na família e que ele viu na família dele e que ela viu na família dela, que sabe que são nocivos ao casamento, que os filhos percebem. Tem muitos pais que vivem uma vida de máscaras e pensam que os filhos não estão percebendo. O que é pior, além de perceber, isso afeta aquela geração, que vai repassando de geração para geração. Então, quantos casais hoje são infelizes porque trouxeram isso dos seus pais? Mas só que, infelizmente, não admitem isso. Tem pessoas que não admitem que tem problema e precisam de cura. Preferem viver uma vida indiferente um com o outro e dentro de casa. Então, coisas que podem arruinar o relacionamento pode estar sendo praticado por você. Talvez você nem tenha percebido isso, que você pratica pequenas coisas que têm afetado o seu casamento e você acha que é normal. Além disso, existem alguns hábitos corriqueiros que podem estragar o seu casamento. Dentro de um relacionamento, cada ato é observado e avaliado. Então, as coisas não são despercebidas, não, elas acontecem. Só que muitas das vezes as pessoas não comentam, guardam na sua mente. Ali recebe aquela informação negativa e ali vai para o seu subconsciente, e muitas das vezes em momentos que ele tem, ou que ela tem, eles têm para viver uma vida, um relacionamento abençoado, aquela agressão que foi sofrida no passado, tempo depois, meses, dias depois, que não foi sanada, não foi resolvida, ela atrapalha o relacionamento. Então tem casais que todo e qualquer problema, por menor que ele seja, é o motivo de cortar o relacionamento. Então a pessoa não entendeu que o casamento é um compromisso. Não é simplesmente uma brincadeira, não. Casamento é um compromisso de um homem com a mulher, da mulher com o homem, diante de uma autoridade, diante de Deus. Não importa qual for a autoridade que o casou, o casamento é bíblico. Então é um compromisso. Só que as pessoas, por pequenas coisas, elas deixam de atuar na área do casamento. Deixam de se corresponderem, deixam de ajudar, de aconselhar, tratam-se com indiferença. E o pior disso é que os filhos estão percebendo. Então nessa noite, eu convido você a que você possa estar acompanhando essa live até o final, porque de repente um desses pontos pode estar agredindo você, ou mais de um. Tomara que nenhum desses esteja agredindo a sua vida, o seu relacionamento. Mas se tiver, vamos instaurando. Deus tem poder para mudar a história, mudar o quadro. Deus tem esse poder. Então eu convido você a estar acompanhando. Então, portanto, existem alguns hábitos que em especial que devem ser evitados, pois podem estar prejudicando o seu relacionamento. Então veja, eu vou estar agora relatando esses 8 itens que afetam os relacionamentos. 8 itens que nós temos tido essa experiência, esse conhecimento de pessoas, de famílias que estão sendo agredidas, e em vários lugares, não importa o país, às vezes tem pessoas por telefone nos comunicam. Então não importa o país, não importa a geografia. Onde houver um casal, há um ataque infernal. Porque as pessoas não conseguem entender que a agressividade que começa a lhe fazer tomar vulto naquele casamento, naquela união, é um ataque infernal, porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas são contra demônios. Só que as pessoas não acreditam nisso. E quando se separam 1, 2, 3 vezes, 3, 4 casamentos, mas entenda bem, há solução para o problema no seu casamento. Há uma solução. Então vamos ao primeiro ponto, a mentira.
A honestidade é um forte dentro do relacionamento, mas uma vez rompido, dificilmente esse elo volta a se firmar como antes. Por esse motivo, mentiras, independente do seu tamanho, sempre tendem a se agravar. Procure falar a verdade, e às vezes as coisas não são resolvidas com mais facilidade do que se imagina. Quando o quê? Quando há sinceridade. Então tem problemas que vêm na vida do homem ou da mulher, que ela tem que chegar ali com o seu cônjuge de conversar. E não absorver aquele problema e não contar para ele ou contar para ela. O que ocorre? Aí, muitas das vezes, são coisas que vão afetar o relacionamento dos dois, mas aí as mentirinhas. Às vezes é um gasto nas finanças, às vezes é um descuido, perdeu alguma coisa, gastou-se alguma coisa, deixou de tomar alguma atitude. Chegam os dois e conversam. Mas a tendência, infelizmente, na grande maioria dos casais, é começar a mentirinha. Um conta para o outro o que está acontecendo, esconde daqui, esconde dali. Aí tem um momento que a mentira é normal no casamento. A pessoa perde aquela simplicidade, ela perde aquela vontade de viver uma verdade no seu relacionamento e mente com uma facilidade. Por quê? Porque houve a primeira vez e não houve correção. Aí aquilo passa a tomar parte da vida daquele casal. Aquele cônjuge ou aqueles cônjuges irão mentir facilmente um para o outro e vão estar mentindo ali e sem se tocarem, sem ter assim nenhum ressentimento, porque já é normal mentir naquele casamento. Então, eu vou repetir o que eu disse no início, o pior disso é que os filhos passam a ter conhecimento, aqueles que já têm filhos. E tem uns que começam já a preparar para ter um filho e nem resolver esses problemas. Aí quando a criança vem, nasce uma criança em meio de um casal conturbado. Em meio de um casamento em que não há conselho, não há conversa, não há apoio. E a criança passa depois a viver em meio àquele tormento. E, consequentemente, lá na frente, essa criança torna-se um adulto, ou não vai casar para não ter um casamento igual aos seus pais, ou vai casar e viver a mesma linha, o mesmo pensamento, as mesmas práticas. Então, casamentos hoje que não são resolvidos, é porque os filhos que estão vivendo esse casamento hoje como adulto, perceberam na vida de seus pais isso e nunca procurou fugir dessa linha de pensamento ou de atitude. Absorveu aquele ataque infernal no casamento dos pais e no seu casamento começa a viver a mesma coisa. Se o pai ou se a mãe não confiava no cônjuge, vamos dizer, o homem, que nada, a mulher não presta. Aí começa a tratar a mulher com frieza porque o seu pai dizia isso passou para ele e ele vai passar para o seu filho. Então, como vai se relacionar um casal onde não há confiança, onde há mentira, onde há engano? Então é importante entender, um casal não deve viver uma vida de mentira. Não importa que muitas das vezes parece que você vai perder se falar a verdade. É melhor falar a verdade e viver em paz do que você mentir e não conseguir sustentar a mentira. Porque a mentira vai ter um momento que você não vai ter como mentir mais. Por quê? Você vai estar inventando coisa para sustentar aquela mentira. Boa noite, graça e paz, meu Emerson. Seja bem-vindo. Então você vai ter que mentir mais, aumentar situações para sustentar aquela mentira. E como vai se relacionar um casal que não confia um no outro? Como vai se relacionar um casal em que a mentira tem voz naquele relacionamento? Então não minta, seja sincero um com o outro. Um outro ponto que agrava muitos casamentos, que agride de uma maneira significativa, é a depreciação do seu parceiro. Quantos cônjuges depreciam o outro, agride o outro? É uma coisa que nós não podemos deixar que as nossas vidas absorvam isso e seja normal. Nós temos que pedir a Deus sabedoria para não deixar a nossa vida ser atacada por esse demônio, em que há uma agressividade um com o outro. É muito comum encontrar em alguma parte o casal reclamando um do outro para os amigos e familiares. Quando se faz isso, além de poder estar colocando seu relacionamento em risco, está denegrindo a sua própria imagem, pois ao invés de estar resolvendo isso com seu parceiro, prefere estar reclamando para amigos, às vezes para o pai, para a mãe, para o colega da faculdade, para o colega na condução, um amigo qualquer da rua. E muitas das vezes deprecia o cônjuge
o homem fala mal da mulher para amigos ou para parentes, ou a mulher fala mal do marido para parentes, até para os próprios filhos. Aí como vai ter ambiente esse casal para se relacionar? Se ele anda agredindo ela com palavras, ela agride ele e fala mal dele para os outros. Aí esse casal sai na rua, alguém olha assim, olha lá aquele fulano que ela falou aquilo e aquilo outro. E olha lá aquela mulher que aquele cara disse isso e isso dela. Então é importante entender, o casal não deve andar mentindo um para o outro, e muito menos depreciando para os parentes, para os amigos, para conhecidos. Porque isso, inclusive, faz com que a pessoa vá pensar até arrumar outro alguém. E muitas das vezes aparece alguém, porque você às vezes está falando mal da sua esposa ou do seu esposo para alguém que tem uma segunda intenção com ele ou com ela. Graça e paz, irmã Maria Miriam, Deus te abençoe. Então entenda bem, é importante você ter uma vida policiar o seu casamento. Pegar o seu relacionamento e tratar como uma louça, como um cristal. É importante você entender que você, para manter seu casamento, para que você possa realmente colher frutos desse casamento, que é um relacionamento abençoado, você tem que passar por cima de situações que vêm para agredir o seu relacionamento. Então procure manter um diálogo com o seu cônjuge, elogiar, palavras de amor, carinho. Procure manter, porque aí você vai ter força para passar pelos problemas. Mas tem casais que não se sentem bem nem de falar eu te amo. Casais que não sentem a alegria de elogiar um ou outro, de elogiar o seu físico, o seu procedimento, elogiar o seu penteado, sua roupa. Mas não, perde essa simplicidade. E quando vem um relacionamento, parece que estão se agredindo. Porque muitas das vezes não entende, pensa que é um sacrifício, não vê isso como um fruto. Porque, como diz o pastor Josué, o relacionamento íntimo do casal, que é o ato sexual, é um presente. Ele é uma celebração do casamento. Mas tem casais que tem isso como uma agressão, como um campo de UFC, um campo de guerra. Graça e paz, irmã Nilza. Tem isso como um campo de batalha, porque não aprendeu a viver um casamento sadio. Não aprendeu a tirar do seu convívio a mentira, tirar do seu convívio a depreciação e valorizar o seu cônjuge. Porque o tempo vai passando e a jovialidade vai acabando, porque vai chegando um amadurecimento. Mas quando o amor existe, quando há um tratamento respeitoso, não importa a idade, não importa o tempo, o relacionamento vai continuar, aquela intimidade vai ser com prazer. Por quê? Porque o casal aprendeu desde o início a se respeitar. Aprendeu a defender um ao outro, não se ajuntar com outro alguém para falar dele ou para falar dela. Aí sim o relacionamento vai ser como se fosse uma briga, uma vingança. E quanta chantagem acontece em muitos casamentos, onde o relacionamento parte para chantagem. Quando acontece, parece que é um ganho na loteria, um ganho na loto. Que é tão difícil de acontecer que parece isso aí. Por quê? Porque a pessoa não entende que um casamento é um compromisso a dois. Se eu disse, deixará o homem, seu pai, sua mãe, unirá a sua mulher, são ambos uma só carne. Então, eram duas pessoas distintas que se uniram, agora virou uma só carne, que é a unicidade. É um vivendo para o outro. Mas como viver para o outro se não há sinceridade, se há mentira, se há calúnia, se há depreciação? E todas as pequenas coisas que acontecem são motivos para um largar o outro. Todas as pequenas coisinhas que vêm, que o diabo já lança sabendo como aquele casal está vivendo, pequenas coisas, às vezes, teriam tudo para ter uma semana abençoada, dias abençoados, programar saída, passeios, mas por causa de situações que não são resolvidas, qualquer pequeno problema tira a alegria do casal. Outra coisa também é concordar sem ter ouvido o outro. Não entenda bem, se um tem uma atitude ruim que pode afetar qualquer relacionamento, é concordar com coisas que sem dar atenção merecida. É muito importante que o casal saiba se comunicar e dar devida atenção um para o outro. Isso é uma parceria. Isso é parceria. Graça e paz, irmã Edna. Isso é uma parceria.
É quando o casal participa da situação do outro. Porque entenda bem, no casamento, os problemas são dos dois, não é de um só. São dos dois. Assim como os dois se respeitarem, se tratarem com cordialidade, com amor, com simpatia, com carinho, assim como a bênção vai ser para os dois, os problemas também serão para os dois. Mas tem casais que acontecem as coisas, a culpa é sua, não, a culpa foi tua, esses teus filhos, esse problema que teu filho criou, e a pessoa não entende que não é agora ele sozinho, mas são ambos. São ambos, então se uniu um ou outro, então os problemas não é mais dele ou dela, são de ambos. Então por que não tratar para resolver juntos os problemas? Estava ventando um pouco, tive que fechar aqui. Por que não tratar junto os problemas? Por que não resolver de uma maneira que não seja somente um sobrecarregado no relacionamento, mas que haja diálogo, que haja respeito. E quando vier os problemas, quando há essa parceria, quando acontece alguma coisa, ele ou ela sabe que tem alguém para ele dividir aquela situação. Mas quando não é assim, a pessoa tem até medo. E é aí que entram as mentiras. Porque não há a empatia, não há diálogo. E quando os problemas acontecem, tudo é motivo para afastar um do outro. Então os problemas vêm e afastam casais que já estavam separados. Só precisava de um motivo. Então, quando o motivo é pequeno e separa um casal, a ponto de há uma vingança e não haver relacionamento, é porque eles já estavam separados. Eles já estavam no seu coração separados. Porque a Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. Então, não foi aquele motivo, é porque na realidade, já tinha esse sentimento. Então, vamos entender que o casamento, Deus fez a mulher para o homem e deu o homem, a mulher como presente, para que fossem felizes, para que viessem a procriar, mas viver também uma vida sadia, uma vida se amando um ao outro. Mas os problemas vêm e derrubam aqueles casais que não têm esse entendimento. Os problemas acontecem na vida de todo ser humano, é no Brasil, é fora do Brasil, mas os casais que não estão amadurecidos, eles não passam pela adversidade. Olha quantos divórcios aconteceram na pandemia. Quantos casais foram um para cada lado? Por quê? Porque não estavam preparados para viver aqueles problemas. Porque havia já uma diferença. Havia já uma falta de entendimento, uma falta de cura em várias áreas daquelas vidas. Mas aí não procuravam ceder ou resolver. A pessoa consegue sempre colocar debaixo do tapete. Aí o que acontece? Não tem diálogo e muito menos um relacionamento sadio. Por quê? Porque eles são dois estranhos vivendo debaixo do mesmo teto. Então que você possa entender, não importa os problemas, eles virão, sempre teremos problemas para encarar um ou ambos. Não importa na vida de quem que seja atacado, que aconteça o agravo. Mas nós temos que aprender como lidar com os problemas. Temos que aprender em parceria como vencer as dificuldades. Porque os problemas, como eu já disse, não é só dele, são de ambos. Não é só dela, são de ambos. Então você tem que aprender dessa forma. Outra coisa é ficar de cara feia ou de cara fechada um para o outro. Como vai ter uma vida sexual ativa, abençoada, um casal que não se fala? Que tudo é motivo para fechar, como diz a carranca um para o outro. Como é que vai se tratar com amor se não estão nem se falando? Aí a vida conjugal, ali, a vida sexual fica a segunda parte, segundo plano. A pessoa se esquece que há um compromisso. Ali há um comprometimento. Então a pessoa muitas das vezes não para perceber dessa forma. Então pequenas coisas separam um casal que tinha um compromisso. Um compromisso de quê? Um com o outro. Dele fazer ela feliz e ela fazer ele feliz. E a própria Bíblia diz que não devemos defraudar um ao outro, senão o consentimento mútuo. O que é mútuo? Tem que haver concordância. E muitas das vezes não há concordância porque não tem acordo em outras áreas, muito menos na área de sentimental, na área sexual, na área de relacionamento. Então é importante aprender, porque os problemas sempre virão, mas não irá atingir um casal que esteja maduro. Porque a Bíblia diz que um cordão de 3 dobras, dificilmente ele cai.
porque se um cair, o outro levanta. Mas se não houver essa parceria, quem vai levantar se o outro cair? Então é importante entender, dá para ser, mesmo nesse mundo conturbado, dá para se viver uma vida a dois abençoada. Aí as pessoas não vão entender quando vê aquele casal, passa pelo que está passando, encara os problemas, que às vezes muitos sabem dos problemas, mas eles estão ali unidos, fundidos um no outro, tá amalgamado, tá junto e misturado. E os problemas não conseguem separar um casal que está amalgamado. Quando separa? Porque já havia dificuldade, já havia alguma brecha, já havia uma rachadura. Porque pequenos problemas não tem como separar um casal maduro. Então entenda bem, se não sente essa vontade, essa necessidade de comunhão, de um relacionamento, de uma fala, de uma troca de ideia, de um elogio, é porque já tem uma brecha, uma rachadura que o inimigo está atacando na rachadura. Então é necessário buscar Deus, buscar ajuda de pessoas, buscar ajuda de médicos, para que possa ser curada nessa área. Porque muitas das vezes a mente começa a receber esses pensamentos de problemáticos, de pessoas que te contam, de que aconselham, que às vezes de ajudar atrapalham. Aí a pessoa traz isso para o seu casamento e é normal não conversar, é normal não se respeitar e muito menos se relacionar. Então que possamos corrigir isso enquanto é tempo. Guardar rancor e ficar emburrado não é a melhor maneira de resolver os problemas. Procure colocar na mesa com o seu parceiro e resolvê-los da melhor maneira possível. Então, não importa o tamanho da dificuldade, não importa o tamanho do problema, coloque na mesa, temos isso e isso aqui para resolver. Se for cristão, vai orar junto, vai caminhar junto, jejuar se for o caso, mas se não for também, é necessário que haja parceria. Porque como vai derrubar se os dois estão grudados um no outro? Se os dois estão de mãos dadas mesmo, em qualquer situação, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Mas às vezes o casamento é só da boca para fora. Isso é falar de frente de uma autoridade, isso é falar diante de Deus, diante dos irmãos, diante dos parentes. Mas qualquer problema separa um casal que não tem estrutura, que não está maduro. Então é importante entender que Deus quer abençoar esse relacionamento, mas você tem que abrir espaço. Tem que abrir espaço. Aqui com a nossa irmã Miri está aqui compartilhando aqui também, dando participando conosco aqui. E que sejam bem-vindos, meus irmãos. Fiquem à vontade para estar comentando também. E que você possa entender, irmão, o casamento tem tudo para dar certo. Se você conseguir ver o seu cônjuge como alguém que Deus colocou na sua vida para somar. Aí você vai ver que os momentos de dificuldade não vão conseguir roubar de você o que você sente por ele ou sente por ela. Aí quando for o momento do relacionamento a dois, da vida sexual, você vai sentir prazer em corresponder com ele e corresponder com ela. Quando está acontecendo alguma coisa que está tirando essa vontade ou essa necessidade de se cumprir, é porque já tem uma rachadura. Agora tem que saber aonde começou, em que ponto atacar essa rachadura. Precisa de o quê? Precisa de ajuda de médico, de ajuda de conselheiros, precisa de oração de alguém, precisa de ajuda de uma terapia. Não importa, procure ajuda. Porque não pode você viver anos e mais anos dentro de uma casa sem ter diálogo com seu cônjuge, com seu parceiro. Outro ponto, o ponto 5 é concordar em tudo. Então o ponto 4 é ficar de cara fechada, sem corresponder, sem falar nada. Isso é uma agressividade. E o ponto 5 é concordar com tudo. Às vezes, só para se livrar da pessoa, concorda com tudo que a pessoa está falando, não quer nem saber o que está falando. Isso mostra que não está nem dando atenção para o que está sendo falado, concorda com tudo. E tem que ter um parâmetro, não tem como concordar com tudo. Concordar com tudo que o parceiro fala pode ser muito prejudicial quando não se há concordância. Isso pode gerar indícios de raiva a longo prazo. No relacionamento precisa que seja partilhado os sentimentos de cada um e desejos do casal. Tem que haver transparência no relacionamento. Porque se você concorda com tudo,
Não existe. Alguma coisa vai divergir. É aí que aprendemos que é o côncavo e o convexo. Ele completa ela e ela completa ele. Por isso que há a diferença. Então, claro que nem tudo é igual na vida do casal. Não tem lógica. Há divergência, há diferenças. Mas essa diferença não pode ser motivo de separar e sim de unir cada vez mais. Quando? Quando se valoriza as qualidades. Mas quando se prioriza os defeitos, você não consegue amar a pessoa como tem que ser amado. Aí, consequentemente, o relacionamento fica para segundo plano. Quando fica para segundo plano? Então, o ponto 6, não cuidar de si mesmo. Acontece muito isso no casamento. Os casais perderam interesse um pelo outro, de se amarem, de se relacionarem, quando os casais não se cuidam mais, andam de qualquer jeito um perto do outro. No relacionamento, o casal precisa estar em busca de uma boa saúde física e psicológica. Só o fato de um dos dois estar buscando ficar mais bonito e saudável pode fazer com que o outro se sinta mais valorizado. Independente da idade, mantenha a sua beleza para o seu cônjuge. Fique lindo para ela, fique linda para ele. Mas não, muitas das vezes a pessoa esquece que casou com alguém que um dia declarou amor, um dia fez o coração bater, um dia as mãos suavam, um dia a pessoa ouvia uma música, eu ouvia aquela música, lembrava dele, lembrava dela. E era louco para que houvesse logo o matrimônio, para que eles se relacionassem e fossem felizes. E um completasse o outro. Mas aí parou de valorizar pequenas coisas, parou de dar o bombonzinho que ela gosta, parou de dizer meu amor, minha preta, minha querida, minha uva. Aí para com esse tratamento e entra no normal. Puxa o freio de mão e entra no normal. Aí começam as agressões, as brutalidades de palavras. Até depois a omissão de não falar mais nada um com o outro. Aí como vão se amar? Como vão se respeitar? Se não conseguem tratar com qualidade o outro. Então, quando haver um relacionamento, como eu falei, pode ser igual a um UFC. E não por prazer. Porque o relacionamento sexual no casal é apenas consequência de um amor que é vivido, que é demonstrado. Isso ele é consequência. Agora, quando não é encarado dessa forma, ele vira uma disputa, vira um sacrifício. Então, que você possa entender, você tem que amar o seu cônjuge, que é o que a Bíblia ensina. E você tem que tentar priorizar as qualidades do cônjuge. Quanto mais defeito você vê na vida dele, na vida dela, menos você vai amar, vai odiar com mais facilidade, e vai ter um momento que vai sentir raiva um do outro, de não te tocarem mais. Por quê? Porque sempre andou olhando para os pontos fracos. Aí o diabo vai sempre lhe mostrar os defeitos dele, os defeitos dela. Tudo vai ser motivo para uma crítica. E não é construtiva, é pejorativa. E essa crítica vai esfriar o relacionamento do casal. Ponto 7. Não dá prioridade para o relacionamento. Então tem casais que não dão prioridade para o relacionamento. Fazem de tudo. Relacionamento é quando fica para segundo plano, quando cima de acontecer. Logicamente que não precisa viver o tempo todo em prol do relacionamento, ou em prol do parceiro. Mas precisa saber que dá a devida prioridade para um relacionamento. Reservar um tempo para jantarem juntos, jantar romântico, assistir um filme, comer pipoca. Não importa. Andarem de mãos dadas, se abraçarem. É importante isso no casamento. É importante, há uma necessidade de se manter uma intimidade no relacionamento. Para que se mantenha o casamento, senão as raposinhas vão comer as flores do jardim. E não vai ter força para o fruto nascer. Então o casal vai perdendo a força, o amor vai se esvaindo, porque o casal não se trata mais com carinho, não quer mais sair de mão dadas com ele, com ela, não faz mais uma carícia, não faz mais um cafuné, não dá mais um beijo. Aí como vai viver um casamento assim? E muitas das vezes, o pior que às vezes é cristão. É triste dizer isso, mas o pior que às vezes é cristão e não consegue viver uma vida salutar, porque começa a viver a frieza do casamento. Graça e paz, irmã Jaqueline,
Tudo bem, minha prima? Então entenda bem, é importante você valorizar o seu cônjuge. Deus ama um casal que vive uma vida salutar, uma vida digna ali, de outros olharem e serem abençoados. E não viver uma vida de máscaras. Porque Deus está vendo, o diabo está vendo. Tem que ser transparente, viver realmente o que a Bíblia ensina para o casal. Aí sim, o relacionamento vai ser uma coisa salutar, porque a pessoa está vivendo uma vida no Senhor, entendendo que Deus deu a ele a ela como presente e ela a ele, como deu a Adão. Quando Adão ali se adormece, Adão tira uma das costelas de Adão, forma do seu osso Eva, depois entrega aquela mulher para ele, ele dá um grito e já deu logo um nome. Deu logo um nome para ela, porque ele viu, e Deus viu que era muito bom. Só que tem casais que não vê que é muito bom. Por quê? Porque deixa os problemas tomarem lugar da bênção que Deus deu para o casamento. Deixa os problemas tomarem o espaço que é um para elogiar o outro e valorizar a sua convivência. É triste ver quando morre um dos cônjuges e ali o outro vai para a beira da sepultura ali, arranca cabelo, e por que eu não fiz isso? Por que eu não amei essa pessoa como merecia? Na hora da morte que valoriza. Eu vi uma frase, achei muito interessante aquilo, e eu sempre que falo com casais, eu tenho comentado sobre isso. Teve alguns anos atrás, um avião da TAM, que estava decolando, e ele no aeroporto mesmo, ele não conseguiu frear aquele piloto, e ele bateu na construção, lá nas construções, explodiu, incendiou, e matou ali a tripulação, matou passageiros. E o esposo de uma das aeromoças, das comissárias, ele escreveu uma carta dizendo: se eu soubesse que aquele era o último dia que eu haveria, eu teria te beijado mais. Se eu soubesse que era o último dia que eu estaria contigo, eu tinha dito palavra de amor. Se eu soubesse naquela noite que era a última oportunidade de estar ao seu lado, eu abraçaria mais. Se eu soubesse que seria a última noite eu estar contigo, eu passaria a noite dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então teve mais coisas, se você ver no Google, você acha essa carta. Ele diz ali que se ele soubesse que no dia seguinte ela estaria morta, que nunca mais teria a chance de tocá-la, de beijá-la, de se relacionar com ela, ele teria dado uma qualidade àquela última noite. Mas entenda bem, quantos casais estão vivendo assim, não conseguem dar qualidade ao seu relacionamento, e não sabe nem se de repente é a última noite. Não sabe se vai ver de novo. Sabe se a pessoa tem dias, horas, meses de vida? Não sabe, porque não sabemos o dia de amanhã. E a pessoa sempre vivendo emburrada, achando que outra hora conserta, outra hora arruma aquela situação e passa a viver uma vida infeliz, tendo tudo para ser feliz. Então, que possa ser reparado essa situação, que possam os casais se amarem verdadeiramente. Imagine você num bairro, na cidade, numa igreja que seja, uma família que se ama verdadeiramente. São famílias curadas, que vão curar outras famílias. Mas aquela família que não sabe demonstrar amor está enferma. Só que tem saída, tem jeito, tem cura. Mas busque ajuda. Não deixe naufragar o seu casamento, que ele é um compromisso que você assumiu diante dos homens e diante de Deus. Não perca essa oportunidade de Deus mudar a sua história, porque a Bíblia diz que as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então não deixa. Por isso que eu disse no início, o tema dessa live é: diga-me como está a sua vida sexual e eu te direi como está o seu casamento. Então, se há prazer nesse relacionamento, se o casal consegue ter um relacionamento prazeroso, onde tem satisfação, alegria de estar com o seu cônjuge, meu irmão, pode ter certeza que esse casamento ele é um combustível para
abençoar outros casais, outras famílias. Ele é realmente o sal da terra e a luz do mundo, porque está correspondendo ao que Deus quer de um casamento. Se esse casamento está vivendo dessa forma, ele está valorizando as qualidades dela e ela está valorizando as qualidades dele, os problemas nem têm força para acabar com esse relacionamento, e outros casais que irão querer beber da água dessa fonte. Mas para isso, tem que se fazer o quê? A Bíblia diz que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Então, para viver um casamento abençoado, nós muitas das vezes temos que negar a nós mesmos. Não é negar a ponto de andar igual um bruxo, igual uma bruxa. Não, não é assim. Negar é não deixar que o ego atrapalhe o relacionamento. Não deixar que a mágoa, que a vaidade atrapalhe o relacionamento. Aí sim, o diabo vai ver que não tem força para acabar com aquele relacionamento, porque os dois vigiam. E todo relacionamento desse casal vai ser salutar, vai ser prazeroso. Eles vão ter prazer de se relacionarem. Por quê? Porque se amam, se compreendem. Um defende o outro. Pelo contrário, não calunia, igual aqueles casais que falam mal do pai, falam mal para o pai, para a mãe, falam mal para a sogra, falam para os amigos dos problemas do casamento, em vez de pedir ajuda para orar, prefere caluniar, falar mal. Ah, ele é assim, ela é assim. Ah, ele é um cavalo. Ah, aquela mulher é fria. E muitas das vezes deixa de ser abençoado porque abre a boca com a pessoa errada. Abre a boca, fala para a pessoa errada. Aí como Deus vai te abençoar? Então entenda bem, ame o seu cônjuge, pratique a sinceridade com ele, não calunie ele para outras pessoas, fale a verdade a qualquer preço, viva uma vida 100% sadia. Os defeitos que essa pessoa tem, que o seu cônjuge tem, passe por cima. Como assim? Trate, converse, mas não valorize os defeitos, sim as qualidades. Porque se você conseguir encontrar as qualidades no seu cônjuge, os defeitos vão perder força. Porque é natural isso. Se você mandar alguém anotar o defeito do cônjuge, ele vai encher um caderno. Ah, é assim, assim, assado. Né? Procure as qualidades. Aí a pessoa, às vezes, não consegue escrever meia folha de qualidade do seu cônjuge. Porque, naturalmente falando, o ser humano tem essa mania de só ver os defeitos. Agora procure fazer diferente. Valorize as qualidades. Aí você vai ver que a qualidade supera todos os defeitos. Aí sim, os relacionamentos vão ser salutar. Boa noite, graça e paz, irmão Gilmar. Então, vai ser salutar, porque a pessoa vai entender que aquela pessoa, Deus deu a ele como presente. Imagine se você agir com o seu cônjuge dessa forma. Você vai ficar idosa, amando ele, amando ela, se relacionando com uma liberdade, porque é uma coisa que vai ficar cada vez mais gostoso. Você amar, respeitar, tratar com sinceridade. E quando os problemas vêm na vida desse casal, eles conseguem driblar os problemas. Por quê? Porque se entendem. Acontece alguma coisa na rua, o cônjuge, normalmente é o homem assim, está no trabalho, vem para casa, houve um problema no trabalho, mas ele sabe que em casa tem alguém que compreende. Ou se a mulher está trabalhando também, e os dois, cada um no seu lado ali tem um problema, mas ele sabe que em casa há alguém que me compreende, há alguém que me ama, há alguém que eu amo. E ali, mesmo em meus problemas, os relacionamentos serão abençoados, porque se compreendem, se amam, se respeitam, se valorizam. Mas como ter um relacionamento sadio se não há respeito? E se não há respeito, qualquer pequeno problema separa o casal. E a vingança é sempre dele ou dela. Matar o relacionamento do casal. A intimidade a dois. A pessoa não quer fazer como vingança. E não sabe que está quebrando um compromisso diante de Deus, diante dos homens. O ponto 8, para nós terminarmos e orarmos. Evitar enfrentar os problemas. Então, um outro defeito do casal, ou do cônjuge, é evitar enfrentar os problemas. Você está ventando aqui, não? Começou a ventar aqui. O vento está forte aqui, como diz no quartel, o vento está forte na ZL. Então, os casais, eles começam às vezes, por não se respeitarem,
ou não liga para o que o outro fala, ou muitas das vezes evita enfrentar os problemas. Aí como vai ter força para haver um relacionamento sadio se os casais tentam passar por cima de situações, quer dizer, deixando o outro sozinho, encarando aquela dificuldade, às vezes é um problema com os filhos, e ele deixa ela se virar. Ou então, às vezes é um problema com o filho, ela fala assim, pai, é ele que resolva. E quando acontece alguma coisa, o seu filho fez isso. Como esse casal vai ter estrutura para se relacionar? Você não sabe nem resolver os problemas. Boa noite, graças e paz, irmão Marcelo. Então, ponto 8, evitar enfrentar os problemas. É muito fácil empurrar os problemas com a barriga, mas, porém, um casal deve aprender a lidar com os problemas e enfrentá-los juntos. Então, vê se não vai ser diferente, irmão. Se um casal aprender a exercitar, eu não faço nenhum desses pontos. Comece hoje, meu irmão. Comece hoje. Mas vamos fazer como se ela não me compreende. Faça você. Mas vamos fazer como se ele é um bruto. Você faça. Importante é alguém começar. Para mudar a situação do casamento, importante é alguém começar. Boa noite, graça e paz, irmã Andréia. Então, é importante, um dos cônjuges que percebeu o problema, que está dificultando o relacionamento, está dificultando ali a comunhão do casal, aquele que percebeu a situação, começa a buscar ajuda, começa a orar, começa a buscar conselhos de quem vai te dar conselhos. Não de quem vai levar a sua vida e fofocar na esquina. Botar no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Não. É de quem vai te ajudar com oração, com conselho sadio. Porque tem muitas pessoas que ao invés de ajudar, atrapalham. Ainda sai falando da sua vida. Então procure pessoas que vão te dar um conselho sadio. Não vai conversar com alguém, por exemplo, está com um problema no relacionamento do casal. Não consegue ter uma vida sexual salutar. Aí vai conversar com uma pessoa que também tem problema, que vive de máscara. Ela vai te falar o quê? Que nessa, sai fora. Isso é loucura. Ou então que vive uma vida religiosa dentro do casamento, na hora do relacionamento. Não consegue se amar, não consegue viver o melhor de Deus no casamento, porque é religioso, é religiosa nesse momento. E a Bíblia diz que nós temos um dever para com o outro do casamento. Porque o casamento, repito, é um compromisso. Então não tem como se vingar um do outro, deixar de se relacionar sexualmente no casamento, porque está magoado, porque está com raiva, porque teve um problema, porque eu estou trabalhando, eu estou cansado, eu estou cansada. Não, porque hoje eu não quero. Isso é quebra de um contrato, de um acordo, é uma quebra de uma aliança. E as pessoas deixam o diabo enganar suas mentes. A pessoa costuma viver assim e acha, não, mas Deus entende. Não, Deus não entende e não aceita. Deus não entende e Deus não aceita, porque Deus disse em Coríntios, capítulo 7, versículo 5, não defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, para que Satanás não vos tente na vossa incontinência. Então, se for separar para orar, ore e volte a se amar novamente, para que não haja o quê? O inimigo levantar alguém na rua, na vida do seu cônjuge, e o seu cônjuge ali, às vezes, se relaciona com uma pessoa, às vezes por vingança, ou porque dentro de casa está havendo uma falta. Então, aprenda a partir de hoje, se você não faz. Se você já faz, melhor ainda, que Deus te abençoe tremendamente. Continue praticando e ensinando para outras pessoas. Agora, se você não faz, meu irmão, busque ajuda. Não é vergonhoso, não. Busque ajuda. Porque se a pessoa for vaidosa, não vai buscar ajuda e vai viver uma vida infernal dentro de casa. Mas se você for uma pessoa simples, uma pessoa ensinável, você vai receber o melhor de Deus. Porque isso diz em João 10:10, parte B. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Você quer ter abundância no seu casamento? Então, não minta para o seu cônjuge. Não deprecie na frente de alguém, no meio dos parentes ou de amigos. Não concorde com coisas sem dar ouvido para o que está acontecendo. Apenas para deixar a pessoa falar e você finge que está ouvindo. Não. Não fique de cara fechada por causa de pequenas coisas, por causa de problemas. Problemas são para ser resolvidos e não para ficar de cara feia para o outro. Não concorde com tudo sem saber o porquê das coisas. Converse, anote, pergunte e depois, sim, depois de um acordo, vão juntos resolver aquela situação. Não deixe de cuidar de si mesmo, do seu corpo, da sua saúde, do seu cônjuge, do relacionamento, das carícias,
da intimidade. É importante manter isso em prática no casamento. A intimidade a dois. Tem casais que são tão frios que nem dentro de casa parecem irmãos. Como é que vai se relacionar se está com sentimento de irmão? E o cérebro recebe isso. Essa informação, depois não tem força para se relacionar. Por quê? Porque a consciência, ela começa a receber esse bombardeio. Aí quando vai se relacionar, pensa se relacionando com estranho ou com irmão. Por quê? Perdeu a intimidade. O casal tem que manter a intimidade. Tem que conservar a intimidade a dois. Então é importante você entender que Deus ama essa posição de um casal. Eu vou estar orando agora e convido você a também estar orando conosco. Se você não estiver dirigindo somente, preste atenção na oração. Mas não importa o tamanho do seu problema. Quantos casais, eu disse no início, se separam porque falta de entendimento. É como diz em Oséias 4,6, meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. E às vezes, se amando, se separam. Mas nessa noite, Deus está dando um tempo para você corrigir os erros do seu casamento. Corrigir os erros que estão causando uma ruptura no seu relacionamento. Então, nesse momento, eu convido você a estar orando em favor do seu relacionamento ou de alguém que você sabe que está passando uma situação difícil no seu casamento. Ok? Vamos estar orando agora. Grande Deus, eterno Pai, toma nas suas mãos esse casal, Deus, que nesse momento está orando conosco nessa live, Pai. Eu não sei se está no Brasil ou fora do Brasil, mas de repente está com casamento por um fio, Senhor. Porque não está havendo comunhão, Pai, não está havendo acordo, Senhor. Talvez esse casal não sente mais prazer em se relacionar. Talvez a sua vida sexual, Pai, está em segundo plano. A pessoa não sente mais alegria, não tem mais prazer de estar um com o outro, Senhor. E às vezes está ouvindo conselho de pessoas que estão mandando cada vez mais a pessoa se afastar dele, se afastar dela, e não entende que isso é uma quebra de aliança, é uma quebra de um contrato, de um acordo, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor não ama o divórcio, deu apenas por causa da dureza do coração do ser humano. Então é a dureza do coração do ser humano que faz haver as rupturas no relacionamento. Mas nesta noite o Espírito Santo visita cada irmão, cada irmã, cada família que está ao alcance dessa live, ou daqueles que vão depois assistir essa live. Toma nas suas mãos, cobre com a tua graça, Senhor. Inspire esse casal a viver uma vida amorosa 100% abençoada, que possa ser correspondido um com o outro, Senhor. Que eles possam, Senhor, sentir esse desejo, Pai, de se respeitarem, mas sentir a necessidade, Pai, de dar de si para o outro, Senhor. De compartilhar a alegria, a tristeza, a saúde e a doença, como é feito quando é feita aquela promessa, na hora do relacionamento, é feita a autoridade ali, é feito, Senhor, esse acordo. Só que muitas das vezes os problemas roubam essa oportunidade, porque os casais param de resolver as coisas pequenas e depois tornam-se grandes coisas. Mas nesta noite derrama uma unção especial sobre a vida desse meu irmão, da minha irmã. Se houver agora um dos cônjuges enfermos, entra com cura, com graça, renova, toma nas suas mãos. Toma aqueles que passam agora por situações em que até houve já entrada de documentos para o divórcio, ou de repente está ali com situações de uma denúncia, uma delegacia, onde muitas das vezes por falta de entendimento, de compreensão e de conselhos errados, há uma queixa na delegacia onde a pessoa passa a ser agredido ali pela Lei Maria da Penha, e às vezes o casal se amando, Senhor. Toma nas suas mãos, opera um milagre, meu Deus. Opera um milagre, que esse casal possa ainda em tempo, Pai, receber da graça do Senhor e viver o melhor do Senhor nesta geração. Eu entrego nas tuas mãos, declaro a tua bênção sobre ele, que todo laço do inferno caia por terra na vida desse casal, e que eles vivam o melhor do Senhor, ainda aqui na terra dos viventes, em nome de Jesus. Queria agradecer você, meu irmão, minha irmã, que está aventando um pouquinho, mas deu para terminar essa live. E eu queria apenas avisar você que na semana que vem, a nossa próxima live vai ter o título de O Caminho, como encontrar o caminho de retorno à felicidade. Ok? Como encontrar o caminho de volta à felicidade do casal.
Então, vamos ter alguns pontos também que você pode estar fazendo, praticando, para você voltar a sentir felicidade ao lado do seu cônjuge. Então, começa a praticar isso que nós falamos aqui hoje. Se você acha que algum desses pontos você não está tendo força para viver o melhor de Deus no seu casamento, comece a andar em sinceridade, comece a valorizar as qualidades, comece a conversar, comece a tratar de coisas que você não tratava. Sentem juntos para jantar, para almoçar, para as refeições, que às vezes comiam cada um no quarto, na sala, vendo televisão, no computador ou no WhatsApp. Comece a comer junto, ora junto, ore por ele, ore por ela. Trate as coisas, façam planos, se amem, se elogiem, troquem carícias. Aí você vai ver como o amor nunca vai morrer, nunca vai perder a força. Pode vir a idade, mas o amor não vai embora. Amém? Então, um último recado a você. Dia 30 de setembro teremos ali o jantar de casais, noivos e amigados. Ali no sítio Água Branca, aqui no Magaça, zona oeste do Rio de Janeiro. Você é nosso convidado, temos poucas vagas e está R$ 152 o casal. E criança acima de 6 anos também paga, porque nós temos um buffet. Ali o buffet vai estar servindo a gente, vai estar sendo filmado, inclusive. E nós temos um compromisso ali com o sítio, com o buffet e com outras instituições que vão estar apoiando ali, prestando seu serviço, para que o jantar seja lindo, bonito, para que você seja no lugar em que você vai ser merecedor de receber você. Tá ok? Para que você possa estar entrando em contato. Tem no Facebook aí o nosso telefone das irmãs, da secretária, da minha esposa, pastora Antônia. Você entra em contato, se inscreve, são poucas vagas que tem, e você vai participar conosco desse jantar, dia 30 de setembro, vai ser às 19h30, vai ser um sábado, é o último sábado do mês de setembro, o jantar de casais, noivos e amigados, tá ok? Deus te abençoe tremendamente, obrigado por ter estado conosco nesta live, e que na próxima live você traga alguma coisa anotada, pode estar participando com sugestões também, falando alguma coisa, tá? Que Deus te abençoe tremendamente, me despeço dos irmãos que já passaram aqui, que não estão mais, mas que Deus possa estar te abençoando também, meu irmão. Compartilhe essa live com outras pessoas que precisam de uma palavra, de uma oração, para que possa viver o melhor de Deus no seu casamento. Deus te abençoe e te guarde. Uma noite abençoada. E eu me despeço dizendo a você, Shalom Adonai. Deus te abençoe em nome de Jesus.